Eu já tive centenas de ataques de pânico ao vivo. Um ataque de pânico realmente dura de 15 segundos a 90 segundos, esse é o período de pânico. Mas um pânico é o seu cérebro avaliando uma ameaça. A definição de ataque de pânico é o seu cérebro registrando uma ameaça e dizendo ao seu corpo que ele está em perigo. Seu coração dispara, sua respiração fica ofegante, mas por vezes sua maior fraqueza vira um trunfo. 40% de todos os pacientes que aparecem em nossos prontos-socorros nacionais reclamando de insuficiência cardíaca, ataque cardíaco. Eles estão tendo um ataque de pânico. Pânico é a expressão máxima do medo. Eu descrevo o pânico como o orgasmo da ansiedade. O próprio medicamento ajuda a aliviar a ansiedade. É muito provável que seu medo nunca vá acontecer. Bem-vindo ao Success Story, um podcast da rede HubSpot. Sou Scott D. Clary, seu anfitrião. Notícias muito empolgantes. A conferência Inbound da HubSpot está de volta de 18 a 20 de setembro, ao vivo em Boston. Reserve suas agendas e marque seus calendários para 3 dias completos de evento. Você vai ouvir narrativas inspiradoras, entrevistas sinceras sobre os altos e baixos de figuras incrivelmente notáveis, proprietários de empresas, políticos. Você vai aprender com empreendedores de sucesso como Ryan Reynolds e Serena Williams sobre como eles se reinventaram e a seus negócios para alcançar um sucesso massivo. Eles obterão insights valiosos de líderes da indústria e visionários sobre estratégias eficazes para crescimento pessoal e profissional. E tem muito mais. E além de tudo isso, estou falando novamente. Este é o meu terceiro inbound, então eu farei um segmento. Então, se você quer ouvir Ryan Reynolds, Serena Williams ou quer ouvir de mim, vá para inbound.com. Confira a agenda e garanta seus ingressos. Nos vemos em Boston. Tudo bem, Matt. Obrigado por vir. Eu agradeço a você, agradeço o seu tempo. Vai ser muito divertido e vamos ensinar as pessoas um monte. E eu acho que é muito útil tudo que você colocou neste livro que você meio que descobriu ao longo da sua vida. Não é discutido o suficiente. O que eu acho que é. Por isso que este vai ser um show realmente bom. Então eu só quero começar aqui mesmo o nome do livro, como eu controlei minha ansiedade e conquistei uma vida de ataques de pânico. Quando você percebeu pela primeira vez que estava tendo ataques de pânico? Percebi pela primeira vez que tive um ataque de pânico. E quando realmente tive um ataque de pânico pela primeira vez, são coisas muito diferentes. A primeira vez, eu tive um ataque de pânico eu provavelmente tive muitos quando eu era presidente do conselho escolar, alto desempenho no ensino médio, ótimas notas, presidente do conselho escolar, capitão do futebol, capitão de lacrosse, sabe? Tinha que ser muito intenso. E eu fazia essas apresentações na frente da escola todas as manhãs. E percebi que ficava tão nervoso e sentia um nó no estômago e então não conseguia falar direito. Mas a primeira vez que tive um ataque de pânico realmente assustador, que me deixou suando frio, que abalou minha mente e me fez tremer, foi ao defender minha tese de faculdade, no último ano da faculdade, bem no final da faculdade. Então, nem sequer era avaliado, não era obrigatório. Eu não precisava fazer isso. Não havia nada em jogo. E ainda assim, quando meu nome foi chamado para ir ao pódio e falar na frente dos meus colegas e do corpo docente do Departamento de Ciências Políticas, eu senti como se estivesse me transformando em um lobisomem. Meu coração parecia estar sendo arrancado do peito. Eu não conseguia respirar, tinha visão em túnel e estava tremendo. Eu sentia como se o chão estivesse desabando. Eu tinha essa pegada de nó branco no pódio porque eu estava como? Eu ia cair. Não conseguia me lembrar do que disse. Não via ninguém na multidão. Foi uma experiência bastante humilhante, mas já naquela época eu era tão bom em compartimentar que assim que terminou, eu pensei, tudo bem, dane-se isso. Aquilo foi a experiência mais horrível da minha vida, mas não vou pensar nisso novamente. Vou colocar isso em um lugar e não vou lidar com isso. Mas então, o que quer que tenha sido aquela experiência começou a acontecer novamente assim que comecei a fazer rádio para ABC e depois televisão. E não foi até eu estar na casa dos 30, meados dos 30, que finalmente percebi que essa coisa que acontece comigo, que me faz ter essa experiência incrivelmente dolorosa e miserável, é um ataque de pânico. E eu tive centenas de ataques de pânico no ar ao longo dos anos. E eu não tinha certeza do que era, eu só sabia que não gostava disso.
Então, você pode descrever a sensação de um ataque de pânico versus o medo de palco? Muitas pessoas podem entender totalmente o que você passou ao fazer apresentações na escola e também ao defender sua tese. Agora estou curioso, apenas pensando em quando subo no palco, melhorou muito, mas quando você começa a subir no palco, o estresse começa. Sinais clássicos de medo de palco, coração acelerado, boca seca. Mas não é apenas isso, é dar um passo adiante. O que definiu seu ataque de pânico ao fazer ABC? Bem, eu acho que quero dizer, então, o que acontece quando você sobe no palco, você apenas sente que, e então, o que acontece, como isso e como isso diminui para mim? Eu acho que depois que eu subo no palco, cerca de 5 minutos depois, eu fico muito distraído com o assunto sobre o qual estou falando e então eu esqueço do estresse. Mas nos 30 segundos antes de alguém chamar meu nome para subir ao palco, ou mesmo no exemplo mais ridículo, é quando alguém está passando pela sala e pedindo para as pessoas se apresentarem. Totalmente nervoso. Isso é muito estressante. É terrível, mas quando você começa a falar, preciso de 5 minutos antes que eu me esqueça disso. Aqui está a coisa, você está acertando em cheio no problema. O problema para mim era que eu também superava isso em 5 minutos. A maioria das pessoas supera um ataque de pânico em 15 segundos a 90 segundos e aposto que você consegue ainda mais rápido. Esse é o período de pânico, certo? O resto é ansiedade. É o seu corpo superando essa experiência muito desagradável que acabou de ter. Mas o pânico é o seu cérebro avaliando uma ameaça. Puxa, eles estão percorrendo a sala e eu preciso pensar em algo interessante para falar sobre mim, além do meu nome bobo e de onde sou, mas tenho que soar inteligente e eles estão se aproximando. Meu Deus, faltam apenas 2 pessoas. O que direi? Seu cérebro está avaliando uma ameaça social, que é muito real, certo? Porque as pessoas nos julgam com base em nosso comportamento e desempenho. E o problema para mim, na minha linha de trabalho, é que muitas vezes minha apresentação no ar dura cerca de 15 segundos, talvez 30 segundos, às vezes mais. Então, eu estou como existindo nesse completo chute de pânico pelo tempo total que estou no ar. Eu não sabia de nada disso na época, mas era minha realidade constante. E quanto mais longa a performance no ar, se eu tivesse que falar por 1 minuto ou 3 minutos, mais fácil seria por 2 motivos. 1, seu pânico já diminuiu. Sua adrenalina já passou pelo seu sistema. Você já passou da fase de pânico real. E 2, quanto mais tempo você tem para falar, como faz durante suas palestras para multidões, menos necessidade de perfeição existe, certo? Se você falar por 15 segundos, como costumamos fazer na televisão nacional, na televisão aberta, e é uma coisa bem curta, espera-se que você seja praticamente impecável, certo? Você tem que atingir essa marca de perfeição. Se você falar por 5 minutos, quero dizer, ninguém consegue não cometer um único erro verbal em 5 minutos. Você faz um ou um ha, ou repete uma palavra, mas nos 15 segundos que nos apresentamos na televisão, ou 30 ou 1 minuto, tem que ser quase perfeito. Então tudo isso estava entrando na minha cabeça. Então quanto mais tempo eu tinha para falar, menos eu sentia os sintomas de pânico, exceto naquela primeira vez Fazendo a tese da faculdade, senti como se durasse o tempo todo. Foi uma sensação muito estranha, como se gatos selvagens estivessem atacando meu pescoço, porque eu estava usando uma blusa de gola alta, pensando que era professoral ou inteligente. Eu estava tipo, estou morrendo, os gatos... Não, eu apenas penso nessas coisas. Gosto da reconstituição, mas usar uma blusa de gola alta para falar no palco soa como um pesadelo absoluto para mim. É o que digo primeiro às pessoas. Nunca use algo como uma blusa de gola alta. Se precisar usar uma gravata, tudo bem. Não, nunca para mim. Eu tenho meu uniforme no palco. Camiseta V-neck, blazer e jeans. Estou muito confortável e isso é uma grande estratégia, porque se eu superaquecer ou se algo não estiver certo, posso ajustar facilmente. Parece apenas adicionar ao show de horrores que está acontecendo ao vivo em tempo real. E quero dizer, quando você descreve assim, parece que sempre que alguém tem medo de palco, é apenas um ataque de pânico. Ou o inverso. Na verdade, você pode sentir nervosismo que não é um ataque de pânico completo, certo? As pessoas podem sentir nervosismo e, em seguida, um ataque de pânico. Então, a definição merda sobre ataque de pânico é o seu cérebro registrando uma ameaça
e dizendo ao seu corpo que está em apuros, do jeito que ele diz, e possivelmente será atacado. E a maneira como ele faz isso é uma cascata de químicos, um monte de mensagens sendo enviadas. Para não entrar em detalhes, basicamente suas glândulas adrenais começam a liberar adrenalina. Seu coração acelera, sua respiração fica ofegante. Algumas pessoas sentem tremores, tremedeira, suor. As pessoas sentem que não conseguem respirar, sufocação. Há sentimentos de desrealização, morte iminente, sensações de perda de controle. Esses sintomas fazem parte do conjunto e algumas pessoas podem apresentar uma parte deles. Às vezes as pessoas podem experimentar quase todos eles. Tive muitos deles. Nunca pensei que fosse morrer durante um, mas definitivamente tive a perda de controle como uma coisa enorme para mim. Eu não tenho controle. Por isso descrevo isso como se transformar em um lobisomem, pois parece que você não tem controle sobre algo muito crítico que está acontecendo em seu corpo naquele momento. E, há algo que é visceral e não está apenas na sua cabeça. O que está acontecendo comigo é físico. Estou sentindo isso e estou tendo uma reação física. Estou suando nas calças, empalidecendo, tremendo, é muito real, não consigo respirar, todas essas coisas. Então, conforme você avança na sua carreira, você meio que apenas empurra isso para o lado, você simplesmente assume que isso é como o custo de fazer negócios, basicamente. É isso que você assume? Então, qual foi o momento em que isso chegou ao auge e não pôde mais ser ignorado? Então, a ironia é, Scott, que às vezes sua maior fraqueza se torna um ativo. Eu não sabia que estava tendo ataques de pânico na época, chamava isso de nervosismo. Na minha cabeça, eu estava nervoso, mas tudo bem. Mas eu estava tendo uma reação tão física que me fez vibrar de energia. Quando comecei na televisão em 2010, eu já tinha sido repórter impresso e de rádio. Quando comecei a fazer televisão, as pessoas diziam que eu, Matt Gutman, realmente me destacava na televisão. Ele tem muita energia. Eu também tenho, mas estou tendo um ataque de pânico e morrendo de medo. Então você está assistindo, as pessoas estavam me vendo assim, e os produtores executivos adoraram. Então, sim, coloque o Gutman ao vivo mais vezes. Não coloque o Gutman ao vivo mais vezes. Não mais ao vivo. Mas era exatamente o que estava acontecendo. Eu estava sendo enviado para realizar todas essas tarefas ao vivo. E foi meio que uma ironia muito estranha. E eu aprendi a começar a temer ir ao vivo porque me sentia assim. Por outro lado, de certa forma, foi o segredo do meu sucesso porque, sabe, eu realmente me empenhei. Então essa combinação é engraçada para mim? Desculpe, eu ia dizer que pode acontecer. Só queria contar uma história rápida para contextualizar por que essa conversa é tão importante para mim. E eu quero apenas ouvir como isso progrediu em sua vida, mas apenas para dar algum contexto aos ouvintes e apenas para lhe dar contexto de onde eu venho. Há cerca de um ano, tive um desses episódios em um supermercado. Sempre tive medo de palco, mas dessa vez não foi diante de uma plateia. E eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Estou andando pelo Publix. É uma rede de supermercados no sul da Flórida. Sim, uma rede de supermercados no sul da Flórida. Eu não tinha comido muito naquele dia. E por impulso, eu vou para a máquina de pressão arterial. Faz tempo que não verifico minha pressão arterial, pois não tenho ido ao médico. Então eu coloco meu braço na máquina e verifico minha pressão arterial. Sou um cara grande e costumava praticar esportes. Estou sempre tentando ser saudável, mas penso em cuidar da minha dieta para não comer lixo. Eu verifico minha pressão arterial, mas não lembro se está boa. Começo a pesquisar no celular se é uma pressão saudável. O primeiro resultado do Google indica que está um pouco alta. E enquanto me afasto da máquina de pressão arterial, começo a sentir meu coração acelerar. Começo a sentir que estou tendo suores frios. Começo a sentir como se tivesse mandado mensagem para minha namorada. Eu disse que achava que estava tendo um ataque cardíaco. Toda essa merda na minha cabeça está se manifestando e eu não conseguia fazer nada, nem mesmo compras de supermercado. Tive que sentar na frente e chamar um amigo para me buscar, pois pensei que estava tendo um ataque cardíaco. E tudo se manifestou completamente na minha cabeça e então eu realmente dirigi até o pronto-socorro, fiz todo o exame de EKG e obviamente não deu nada. Nada de nada, nada no seu sangue, nenhum sinal de algo errado.
Mas, cara, parecia tão real, parecia que era o pior sentimento que já experimentei na minha vida e parecia um ataque cardíaco. Mas essa foi a minha única experiência que realmente me fez perceber que essas coisas não são brincadeira, não são apenas nervos. Então, sim, sabe, há uma razão para as pessoas. Antes de tudo, eu sinto muito que você tenha passado por isso, porque é aterrorizante e miserável e depois você sente vergonha disso, certo? Então as pessoas se sentem envergonhadas. Eu deveria ter sabido que não era um ataque cardíaco. Eu blá blá blá. Mas quero dizer, uma das coisas que então quando chegaremos aonde sua pergunta anterior foi, mas uma das razões pela qual escrevi este livro não é porque eu queria escrever um livro no início disso. Eu queria me consertar porque tive episódios parecidos com os seus, estou quebrado. Há algo por trás disso tudo. Não sei o que é, mas estou quebrado e preciso resolver. Se eu não consertar isso, vou morrer. Isso não é sustentável. Estou infeliz e odiando meu trabalho, o que está me tornando uma pessoa miserável. Não é assim que eu quero viver. Eu queria me consertar. Sinceramente, amo todos, mas não pensava em ajudar os outros e escrever um livro. Comecei a pesquisa cerca de um ano depois. Fiz a pesquisa por mais de um ano. Quando me aprofundei tanto na pesquisa que percebi que não estou sozinho, que 40% de todos os pacientes que chegam aos nossos prontos-socorros nacionais reclamando de insuficiência cardíaca, ataque cardíaco, como você quiser chamar, estão tendo um ataque de pânico. 58%, quase 2/3, estão tendo algum tipo de ataque de pânico ou sintomas relacionados à ansiedade. Então, isso apenas te dá uma noção de quão epidêmico é as pessoas confundirem um ataque cardíaco com um ataque de pânico. Na verdade, isso está na introdução do livro 1. Eu conversei com essa operadora do 911 que conheço há anos, e ela foi operadora do 911 por 17 anos. Você ouve falar de muitos ataques cardíacos, mas também ouve falar de muitos ataques de pânico. Apesar de ser tão boa no seu trabalho, ela não conseguia distinguir entre alguém que estava tendo um verdadeiro ataque cardíaco e alguém que estava tendo um ataque de pânico, porque os sintomas são muito semelhantes: tremores, suor, aquela pressão no peito, a incapacidade de respirar. Isso é exatamente o que é um ataque cardíaco. Chegaremos a isso depois, mas há uma razão para tal. O que o fundador da psicologia evolutiva, Randy Nesse, me disse é que seu corpo quer que um ataque de pânico seja memorável. Ele quer que você sofra, porque quer que seja memorável, porque quer que você não repita o comportamento que te levou a isso. E há importantes motivos sociais para isso. Em resumo, um ataque de pânico é o seu corpo acionando um alarme de incêndio falso. Está dizendo: olá, eu quero que você preste atenção agora, preste muita atenção. Você está tendo uma grande experiência. Seu corpo também está disposto a ter 1000 alarmes falsos puxando aquele alarme de incêndio, contanto que você não perca um alarme. Um alarme falso, talvez você vá para a emergência, ou uma vez que você se acostume com isso, como eu, você queima 50 calorias suando e ficando frenético, mas um alarme falso, mas perdendo um alarme real, você está morto, certo? Você está na rodovia, você está na rodovia Julia Tuttle, em Miami, ou seja lá o que for, e há um engavetamento na sua frente, você não vê, bate nele e está morto. Alarme falso, você só queimou 50 calorias. E isso é extremamente comum na América. E, infelizmente, eles provavelmente te disseram que você deve estar tendo algum episódio de ansiedade ou pânico, não é? Bem, eles não tinham ideia do que estava acontecendo, mas sim. O problema era que muitas pessoas como você não são diagnosticadas. Eles não voltam para casa ouvindo orientações sobre como lidar com ataques de pânico e receber ajuda. Muitos pacientes recebem alta sem um diagnóstico, pois os médicos de emergência no Brasil se sentem mais à vontade falando sobre problemas fisiológicos superam os emocionais ou psicológicos. Eles não sentem que deveriam entrar no campo psicológico, mesmo sendo o que está ocorrendo. Mas o que eu quero que seus ouvintes e espectadores entendam é que ataque de pânico é normal. É apenas uma maneira do seu corpo sinalizar que quer que você preste atenção.
É normal porque metade dos americanos vai experimentar um ataque de pânico em sua vida. O que o seu corpo não quer é que você tenha um alarme perdido e eles são curtos, certo? O pânico é realmente os 15 a 90 segundos do seu cérebro avaliando uma ameaça. O resto é ansiedade. É doloroso e terrível, mas convivemos com ela diariamente e podemos superá-la. E esses são os parâmetros gerais de um ataque de pânico que muitas pessoas têm. E o que você adiciona é super comum porque as pessoas têm medo de palco, mas as pessoas também entram em pânico quando dirigem um carro. Não posso te dizer quantas pessoas entram em pânico ao falar com um caixa de supermercado. Isso é como um grande problema por algum motivo. Muitas pessoas têm essas interações e não conseguem lidar. Aviões apenas no dia a dia é massivamente Comum, desculpe pela resposta longa, não, é uma boa resposta, porque eu sempre estava tentando descobrir o que era, e era eu complicando demais e me preocupando demais com minha própria saúde, e apenas fazendo todas essas coisas, como eu sou um cara saudável, eu tenho 33 anos, não há motivo para alguém que tem 33 anos e pratica esportes estar tendo um ataque cardíaco. Mas para mim, era apenas naquele momento que eu deixava minha cabeça, minha mente apenas correr, e então de repente isso era o resultado disso. E você sabe, também temos que prestar atenção aos fatores ambientais, certo? Você não comeu naquela manhã. Você mencionou isso, provavelmente. Em Miami, o calor e a umidade estavam infernais. Foi um dos dias mais quentes e eu estava de ressaca, pois bebi na noite anterior, sem ter comido, e com o calor intenso, fui fazer um check-up da pressão arterial. Era como se eu já me sentisse mal antes mesmo de começar. Quer dizer, esses são todos os parâmetros para esse tipo de ataque de pânico. E existem tantas pessoas como você que foram ao mesmo pronto-socorro em Miami pelo mesmo motivo. Com ressaca, está quente lá fora, algo os assusta e o cérebro entra em sobrecarga, sinalizando ameaça de morte, fazendo-os pensar que estão tendo um ataque cardíaco. É um ataque de pânico. É extremamente comum na América. Mas o que o livro espera fazer é criar mais consciência para que as pessoas não precisem ir ao pronto-socorro, para que possam entender que, no momento, é doloroso, mas não estou tendo um ataque cardíaco. Estou tendo um ataque de pânico por causa de X, Y. Então, vamos retornar à questão que levantei anteriormente. Então, porque eu te interrompi e isso foi minha culpa, mas eu queria contar essa história apenas para que você entenda que eu lidei com essa merda e não foi divertido. Como canadense, notei que não é possível fazer visitas ilimitadas ao pronto-socorro. Você não pode no Canadá. Bem-vindo à América, meu amigo. Sem Serviço Nacional de Saúde. Isso custa pra caramba. Então, quando foi o momento em que isso se tornou um grande problema para você? Você claramente percebeu que estava tendo microataques, mas houve um momento específico em que tudo atingiu o ápice e você pensou, preciso resolver isso. Preciso me organizar e enfrentar isso de frente. Sim. Era um domingo, 26 de janeiro de 2020, e eu estava fazendo panquecas para as crianças. Após uma viagem de carro de cerca de 30 dias, raramente em casa, eu estava animado por finalmente estar de volta quando recebi uma ligação. Meu chefe diz, ei, escute, achamos que um helicóptero transportando Kobe Bryant e talvez alguns membros de sua família acabou de cair em Calabasas, na Califórnia, e isso fica a cerca de 10 milhas de onde eu moro. E é uma história enorme. Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, santo padroeiro de Los Angeles, extremamente filantrópico, amado aqui, e seu helicóptero caiu. Ele costumava se deslocar de helicóptero por causa do trânsito de Los Angeles, mas eu olhei para fora e estava realmente nublado, teto baixo de nuvens. Não era um bom dia para voar de helicóptero, eu pensei que isso era ruim. Então, rapidamente, entro no carro e dirijo até o local do incidente. Nós fazemos nosso primeiro relatório especial e... Você sabe, nos antigos mapas do mundo, eles tinham na borda do mapa, onde eles não haviam mapeado o resto, eles tinham as sereias e estranhos
como monstros marinhos e criaturas, como eu estou falando no relatório especial ao vivo. Estou vendo o fim do mapa porque não tenho nada a dizer. Estou em meio a um pânico furioso, não consigo lembrar das coisas que planejei dizer, porque o pânico te priva da sua memória de curto prazo, e eu estou tipo, o quê? E então, como minha boca começa a falar, e o que acontece é que seu cérebro perde a memória de curto prazo. Seu cérebro perde a memória de longo prazo. Você não consegue se lembrar de nada que fez antes de 30 segundos atrás. Durante um ataque de pânico, o cérebro concentra-se principalmente em sobreviver ao momento presente. Tudo está focado no agora. Não está claro se a informação recebida do sargento do xerife há 10 minutos ou aquele outro dado obtido eram notificáveis ou confirmados. E o que eu fiz no relatório especial foi que eu misturei uma coisa que eu sabia estar correta com algo que eu não sabia se estava correto ou não. E eu disse aquela coisa e acabou que ele estava errado. Estava muito errado e eu cometi um erro horrível. Foi a primeira vez que isso ocorreu na televisão. Apesar dos ataques de pânico, sempre mantive a cabeça no lugar. E isso foi diferente. E eu tive um fracasso terrível. E continuei reportando durante o resto do dia. Mas no dia seguinte ou depois, a ABC me disse algo como: isso é grave e você está suspenso por 1 mês. E isso é um problema real. Obviamente me senti culpado porque meu pai morreu em um acidente de avião quando tinha basicamente a mesma idade que Kobe, e eu tinha a mesma idade que Diana, a filha de Kobe, que morreu com ele no helicóptero. Então havia essa paródia louca entre esses dois eventos que aconteceram e, obviamente, isso estava na minha cabeça enquanto eu começava a relatar, mas isso não é culpa de ninguém além da minha. E eu estava definitivamente na minha cabeça e me senti muito culpado. Vi que você também postou no Twitter, como você postou o pedido de desculpas, apenas aceitando o fato de que estragou aquela declaração. Mas a ABC não levou isso muito a sério. Acho que muitas pessoas não levaram isso a sério, mas você obviamente se recuperou disso. A visão retrospectiva é 2020 e você percebe que isso pode impactar negativamente sua carreira. Isso foi. Eu não tinha certeza se a ABC me aceitaria de volta, mas pensei que talvez sim. Scott, algumas coisas aconteceram. Eu não tinha certeza se a ABC me aceitaria de volta, mas achei que sim. Algumas pessoas diziam que a ABC reagiu exageradamente, mas acho isso irrelevante. A maior questão que estava acontecendo dentro de mim era tipo, ok, eu não estou feliz fazendo meu trabalho porque estou constantemente aterrorizado com a possibilidade de ter um ataque de pânico. Eu estava miserável. Vou continuar nesse trabalho? E meu maior medo durante todos esses ataques de pânico que eu nunca contei para ninguém, porque era meu segredo profundo e obscuro, certo? Tipo, bem, eu não posso contar isso para ninguém porque serei demitido, ou eles pensarão, meu Deus, Matt Gutman é um correspondente nacional, chefe vulnerável na ABC tem uma vulnerabilidade. De jeito nenhum. Certo? Eu não poderia deixar nenhum. Bem, eles se perguntam se você é um risco, o que você poderia dizer no ar agora se tivesse um momento ruim, certo? Essa é a preocupação. E esse era o meu medo. E aconteceu. Era como uma das coisas que eles ensinam na terapia cognitivo-comportamental, que é o padrão ouro para lidar com o transtorno do pânico, é que o seu medo provavelmente nunca vai acontecer, certo? Pessoas que têm medo de voar. Você não vai morrer em um acidente de avião. É extremamente improvável. Há muito mais chances de você morrer por inúmeras outras causas. Meu pior medo se realizou durante um ataque de pânico. Perder o controle e dizer algo errado. E então eu tive que lidar com isso. Isso é algo que eu quero continuar fazendo? Eu quero continuar no jornalismo televisivo? Eu poderia voltar a não... Fazer rádio ainda era performático, mas eu poderia voltar para a impressão, pensar em algo diferente, como consultoria. Conversei sobre isso com minha esposa. Durante esses acontecimentos, tive uma espécie de revelação. Porque a suspensão tem uma maneira de liberar sua agenda. E eu tenho colocado um pouquinho. Sim, um pouquinho, por mês. Então eu tenho ajudado um amigo meu do ensino médio que estava na equipe de lacrosse e era um atleta incrível. E ele agora se tornou um instrutor de yoga e professor de respiração. Isso é no início de 2020, certo? Isso ocorreu antes da pandemia.
Naquela época, isso não era grande coisa. As pessoas falavam sobre Wim Hof. Mas ele estava fazendo essa coisa chamada trabalho de respiração. Ele é tipo, cara, isso mudou minha vida. Você tem que experimentar. Eu sou tipo, ok, vou tentar o trabalho de respiração. E eu pensei que era como meditação ou algo assim. Fui pra aula com esse cara sem saber do que se tratava. É uma manhã ensolarada e fresca na Califórnia em janeiro, ou talvez no início de fevereiro. Ele nos orienta sobre um trabalho de respiração holotrópica, dizendo o que devemos fazer. São 2 respirações, uma pela barriga e outra pelo peito. Uma grande respiração para fora. E você continua fazendo isso. E, eventualmente, o que você vai fazer é privar-se de oxigênio. Ao hiperventilar, respirar demais, você priva seu corpo de dióxido de carbono, que ajuda a decompor o oxigênio. Então, é uma espécie de relação inversa. É uma coisa meio estranha. Com o tempo, suas mãos ficam como garras de lagosta, seus pés se enrolam e você entra em um estado alterado. E ele está nos guiando através disso. De repente percebo que não estou entendendo o que está acontecendo. Isso é uma experiência totalmente fora do corpo. Eu não tinha ideia do que esperar. E então eu começo a chorar. Eu começo a soluçar. Estou nessa sala com cheiro de patchouli, rodeado de pessoas super alternativas. De repente, eu estou tendo essa incrível experiência catártica. E meu amigo Lane Jaffe, que ainda pratica seu trabalho de respiração e dá aulas aqui. Ótimo, cara. Ele vem, segura o espaço. Então é apenas como ele me faz saber que está lá. Ele apenas pressiona minhas pernas e pergunta se estou bem. Ele é como, continue. Ele não está tentando me tirar disso para me deixar saber que estou bem. Ele é como, você está bem. Continue. Estou aqui se precisar, mas siga em frente. E eu tive essa incrível experiência catártica que nunca esperaria ter. E é nesse ponto que começo a perceber, ok, há algo mais do que apenas pânico acontecendo aqui. O pânico é sintoma de algo mais profundo. E então preciso descobrir como chegar lá. E talvez seja assim que eu descubra por que estou quebrado. O que há de errado comigo? Eventualmente perceberia que pânico não significa que estou quebrado. Nós evoluímos para ter o pânico como parte do nosso sistema operacional central, como humanos. O medo é um dos maiores ativos que primatas e depois macacos e depois grandes macacos e então humanos foram capazes de evoluir. Uma das razões para sermos tão bem-sucedidos é que nos preocupamos, tememos e tememos mais cedo do que quase qualquer outro animal, o que nos permite preparar, nos permite planejar, nos permite olhar profundamente para o futuro e pensar sobre coisas porque estamos preocupados com o que pode acontecer. Estamos preocupados, então fazemos coisas. Pânico é a expressão máxima do medo, certo? Eu descrevo o pânico como o orgasmo da ansiedade, certo? Se um orgasmo é a expressão máxima do prazer, certo? Então um ataque de pânico é a expressão máxima da ansiedade ou medo. Não é agradável, pode deixar você querendo um cigarro, tremendo e suando. Eu só quero tirar um segundo e agradecer à rede de podcasts da HubSpot por patrocinar a história de sucesso do programa. Estamos na rede deles há 3 anos. Se você curte podcasts, confira outros incríveis na rede de podcasts da HubSpot, como o My First Million com Sam Parr e Shampuri. Eles apresentam convidados famosos como Alex Ramosi, Sofia Amoruso, Hassan Minhaj, compartilhando seus segredos sobre como fizeram seu primeiro milhão e como aplicar seus aprendizados para capitalizar as tendências e oportunidades de negócios de hoje. Ouça o podcast My First Million pelos motivos errados, mas você mencionou algo interessante. Eu só quero te perguntar uma coisa sobre isso, porque você disse que está incorporado em nossa genética, nosso DNA, certo? É assim que sobrevivemos como espécie e evoluímos. Mas também está parcialmente incorporado em potenciais traumas passados. Então, como você sabe quando está funcionando como deveria, versus se talvez esteja trabalhando em excesso por causa de coisas que aconteceram em nosso passado? Acho que é uma pergunta brilhante, não estou apenas bajulando. É uma questão realmente boa e nós não sabemos a resposta. O fato é que se o pânico está incapacitando sua vida,
Então, é algo com o qual você precisa lidar. Então, há algo acontecendo aí com o trauma que você precisa lidar. Se for algo pontual, como você teve em um dia extraordinariamente quente em Miami, quando você está de ressaca e vê algumas estatísticas estranhas sobre sua pressão arterial e você não comeu e tem um ataque de pânico, isso é um problema diferente, certo? Que é ambiental. Talvez você tenha uma maior predisposição para o pânico porque está mais alto na escala de ansiedade, possivelmente. Não é uma coisa ruim, a propósito. Mas quando está debilitando sua vida, é quando você precisa lidar com isso de uma maneira mais holística. E foi isso que eu precisava fazer. Eu precisava, basicamente, tratar o pânico como eu tratei as grandes histórias em que trabalhei na minha carreira de jornalismo, que é como, e foi assim que eu pratiquei esportes no ensino médio e na faculdade. Se houver uma parede, vou atravessá-la. Farei o que for preciso. E foi isso que me propus a fazer com o pânico. Pensei em primeiro aprender tudo o possível sobre ele. Depois vou descobrir por que estou quebrado e por que os humanos evoluíram para ter pânico ou ansiedade no DNA, pois a ciência nos diz que isso é muito prejudicial à saúde. Ao investigar, percebi que, apesar de ser prejudicial à saúde, é uma das coisas que preserva os humanos. Seu corpo não liga se você sofre um pouco desde que esteja vivo. Qualquer coisa para não morrer. Não, eu ia dizer, quero dizer, é um bom pequeno mecanismo de segurança embutido. Quero dizer, não vou reclamar disso, mas eu ia apenas perguntar, quando você olha para o ponto em sua vida, quando percebeu que era um grande problema, você faz alguns exercícios de respiração e volta ao trabalho, você ainda está reportando, você não mudou sua carreira. A solução foi o trabalho de respiração, a terapia foi uma solução, a consciência foi uma solução. Todas essas coisas combinadas com a realização da coisa que lhe causa ansiedade outras 200 vezes, estando ciente do fato de que esse sentimento realmente vai surgir, mas trabalhando através dele de qualquer maneira, com um pouco mais de uma lente educada, como você evoluiu a partir desse ponto. Bem, eu definitivamente não tinha evoluído quando voltei ao trabalho. Me foi apresentado, eu poderia ter ficado fora, mas eu sou o único provedor, certo? Eu não podia largar meu emprego, então eu precisava encontrar uma saída. E na minha cabeça, eu estava tipo, ok, apenas leve tudo com calma. Não leve tão a sério, o trabalho de respiração ajudou a abrir um pouco minha mente. E aliviar um pouco da pressão que estava se acumulando emocionalmente. Então, eu fiz algumas vezes com Lane e tive, um par de experiências realmente boas. Durante minha suspensão, também fui para o Alasca, tive uma experiência de quase morte, e então comecei a gostar, eu me perdi perto do Denali. Na neve e em meados de fevereiro no Alasca geralmente não é uma coisa boa a se fazer quando está escurecendo. Mas tive uma onda de adrenalina, que é basicamente sua resposta ao estresse, que é essencialmente a mesma coisa que um ataque de pânico. Mas foi pelo verdadeiro motivo pelo qual você deveria entrar em pânico, que é o seu corpo dizendo, caramba, Matt, você está sozinho no Denali? São 15 horas, o céu escurece, você está sem comida. Você está preso na neve acima da sua cabeça com pouca água, sem conseguir sair. A situação é desesperadora. E eu estou tipo, estou ferrado. E veja como me sinto. Isso é exatamente como se sente ao ter um ataque de pânico. Ok, este é o meu corpo funcionando como deveria durante a resposta ao estresse. Na verdade, isso desencadeou algo no meu cérebro que me permitiu pensar em uma maneira inovadora de sair da neve que era tão profunda que eu não conseguia sair. Era como areia movediça de neve, tão pulverulenta que eu não conseguia me manter por cima, me afogando nela. E então, antes eu tinha visto lebres de neve, eu pensei, vou me fazer como uma lebre de neve. Então eu me debati até essa árvore de abeto e peço desculpas à árvore, mas começo a quebrar os galhos e estou colocando-os nas minhas roupas, dentro do meu casaco, nas minhas mãos, nos meus pés e em todo lugar. E, basicamente, estou sendo um anjo da neve para sair da neve profunda. E foi assim que eu saí de lá. Porque durante um ataque de pânico, uma das coisas que ainda funciona é o seu sistema interno de sistema de posicionamento global. Eu tinha descido a montanha de uma maneira muito diferente da que subi fora da trilha, porque eu pensei, vou me desviar do caminho batido de Denali quando estou caminhando sozinho no meio do inverno. Isso foi estúpido. Mas enfim, seu sistema de posicionamento global interno
Funciona muito bem quando você está tendo uma resposta ao estresse e me orientou no caminho certo. Eu não tinha uma trilha, e de alguma forma, 1 hora depois, eu descobri como cruzar a trilha e voltei para a trilha. Como tudo o que acontece em um pânico, em uma resposta ao estresse, funcionou como deveria. Eu estou tipo, ok, então, obviamente, acabei de ter uma resposta ao estresse e isso funcionou a meu favor. Já tive respostas de estresse em pânico que não funcionaram a meu favor. Então, parte disso está, ok, vou descobrir como lidar com a parte que não está dando certo para mim. Voltei ao trabalho porque precisava do salário, para ser sincero. Mas a jornada de descobrir o pânico e chegar ao fim do pânico, eu não sei se é... Não tenho certeza se nunca mais terei um ataque de pânico, mas estou muito melhor do que antes. Isso levou anos. Isso levou 3 anos e meio de manutenção e trabalho e muitos psicodélicos e terapia. Eu tentei todos os remédios de farmácia imagináveis. Medicação para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e bens, e antidepressivos e medicamentos anticonvulsivos, tudo. E não funcionou. O que funcionou melhor para mim foi aprender que estou bem evolutivamente. Isso está no DNA humano. Então, eu não estou ferrado. Que eu sou como um humano que eu não estou totalmente quebrado e aprendendo isso como uma maneira de expressar os sentimentos que eu tenho guardado dentro de mim por tanto tempo, através de sair da minha mente certa, com estados alterados. Porque em minha mente certa, eu estava controlando demais minhas emoções. Mas quando você está em um estado alterado, você não tem controle, seja através do trabalho de respiração ou ayahuasca. Você perde o controle. E uma vez que você perde o controle, pode começar a expectorar, a tossir, a se livrar de toda essa angústia e tristeza interna, ou seja lá o que você estiver lidando. E quando você faz esse tipo de trabalho, isso se transfere para o seu dia a dia. Ao fazer exercícios de respiração ou usar psicodélicos para confrontar esses demônios, você percebe uma redução significativa neles. Quando você está prestes a entrar no ar novamente, você está perguntando, certo? Quero dizer, estou perguntando, não tenho ideia, ainda não fiz trabalho de respiração ou psicodélicos, sim, Definitivamente estou perguntando para mim, cara, estou perguntando para mim porque só lidei com isso apenas fazendo mais. Então agora minha estratégia é me jogar em mais compromissos de fala de propósito para que eu apenas consiga mais, eu consigo mais tentativas e então cada vez fica um pouco mais fácil. É curioso, não? As pessoas não entenderiam como alguém com medo de falar em público escolheu isso como profissão. Você está falando em público no momento? Ok, então tem pessoas na sala com você, mas você fala para viver. É engraçado. Ninguém diria que o Scott tem medo de palco. Como isso seria possível? Ele é tão fluente e confiante. Tipo, é assim que os humanos são, certo? Somos uma espécie interessante. Então, funciona com repetições, mas para mim, mesmo após milhares de repetições na televisão ao vivo, ainda tinha pânico. Precisava descobrir essa outra saída. E há coisas que ocorrem em estados alterados. Uma é que o próprio medicamento ajuda a aliviar a ansiedade, certo? Tipo, especialmente com a cetamina, eles fizeram muitos estudos sobre ela, mas também sobre metileno-dioximetanfetamina e cogumelos psilocibina. E há um impacto físico pós-tratamento dessas coisas que definitivamente reduz a incidência de ansiedade e depressão. Mas também existem imagens que você obtém ao ter essas experiências psicodélicas que você leva consigo. E que eu uso como uma espécie de caixa de tesouro para voltar em períodos de calma. Uma das coisas que aconteceu quando eu estava no ketamine é que eu tive uma experiência em que meu avatar estava voando sobre uma floresta junto com o Matt. E eu me empoleiro neste alto penhasco, e por algum motivo meu avatar decidiu mergulhar na floresta e na terra a 1000 pés abaixo. E em vez de simplesmente esmagar meu rosto na floresta ou no chão da floresta, a floresta se ergueu para me encontrar. Então, depois disso, enquanto eu estou fazendo o que é chamado de integração, que é como você pensa e recebe ajuda com o psicólogo de por que você viu as coisas que viu, quais experiências você teve e como incorporar isso na sua vida cotidiana e obter significado disso. Eu estava tipo, isso é como a queda de confiança da vida. Estou sempre preocupado que vou me decepcionar ou que alguém vai me decepcionar.
Preciso ter um controle hiperativo. Mas veja, a Terra se levantou para me encontrar. Vai ficar tudo bem. E talvez isso não funcionaria para todos. Para mim, isso me deu uma verdadeira sensação de paz. Vou ser pego na confiança da vida. Isso é uma das coisas que guardo na minha caixinha de tesouro de imagens. Você foi voltar e explorar se houve algum trauma de infância ou algo que exacerbou esse problema mais do que provavelmente deveria ter sido? Algo que aconteceu quando você era criança e que você não abordou? Meu pai faleceu em um acidente de avião quando eu tinha 12 anos. E, novamente, mesmo antes disso, eu sempre gostei de aventura e era bastante bom em compartimentar as coisas. Mas eu não. Quero dizer, ninguém. Como pode um garoto de 12 anos se lamentar? Chorei por alguns dias e então minha casa estava cheia de amigos e família e comida engordante. E eu comi e brinquei e estava. Tentei evitar a dor e então fiquei realmente bom em evitar a dor. Nós nos lamentamos ao longo de toda a nossa vida, assim como nos curamos ao longo de toda a nossa vida. Manter o bem-estar exige esforço contínuo e persistência. Eu não apenas tive essas experiências psicodélicas, mas venho trabalhando nisso há cerca de 5 anos praticamente, ou 4, sim. Sim, infelizmente, mas essa é a natureza disso. Você também mencionou que tentou um monte de diferentes soluções farmacológicas para isso. Não deu muito certo. Existe algum suplemento que reduza a ansiedade ou até mesmo que complemente a terapia, os psicodélicos, o trabalho que você está fazendo? Eu não sei, como já ouvi falar sobre beta-bloqueadores. Nunca tentei esses, mas coisas assim. Bem, então os beta-bloqueadores são um medicamento que basicamente impede o seu corpo, o seu coração de atingir uma certa frequência cardíaca, certo? Em essência, ele não permitirá que seu coração bata muito rápido. Então você não respirará tão pesadamente, não sentirá como se estivesse tendo um ataque cardíaco. E apenas aliviar esse único sintoma de pânico ajuda muitas pessoas, certo? Porque então você não entra na cascata completa de sintomas de pânico. Não funcionou tão bem para mim. Me fez sentir letárgico, assim como o Xanax, que é a primeira opção para muitas pessoas. E também, eu não queria estar tomando, sabe, se estou no ar todos os dias, eu não quero tomar um Xanax todos os dias ou alguns Xanax. Quanto eu posso tomar? Eu sempre, é um ótimo medicamento. Faz coisas incríveis, mas eu não me via tomando diariamente. E eu senti que havia algo fundamental em mim que precisava ser abordado. E depois de um tempo, havia apenas tanto que a farmacologia poderia fazer. Minhas drogas favoritas, no entanto, são as drogas que nosso corpo produz endogenamente. Ouvimos a palavra endorfinas, mas esquecemos que isso significa morfina endógena. Uma endorfina é a morfina que o seu corpo cria por si só. Você faz isso quando tem mais de 30 minutos de exercício, pois é um analgésico, correto? A serotonina é como a melhor droga para se sentir bem. Há uma razão para os ISRS, os antidepressivos, serem chamados de ISRS, porque basicamente eles fazem você absorver a serotonina mais rápido. Mas a mesma coisa pode ser feita com uma caminhada de 5 minutos ou estando ao ar livre sob o sol. Existem maneiras de capturar essas drogas que são endógenas em nossos sistemas que podemos alcançar muito, muito facilmente fazendo algumas coisas. Voar libera a ocitocina, que é o hormônio da droga de ligação. É assim que uma mãe se sente ao olhar para seu filho. Ou quando você abraça alguém peito a peito, não como um abraço lateral, mas sentindo os corações batendo um contra o outro. Você pode não perceber, mas durante uma conversa sincera, seu corpo libera ocitocina, um químico que promove bem-estar. Então, todas essas maneiras de alcançar isso, que podemos fazer apenas sendo um pouco mais gentis com nossos corpos. Então as pessoas não gostam de ouvir isso, mas sim sou um grande defensor do exercício e de uma alimentação correta e de fazer uma caminhada de 5 minutos para se sentir melhor. Existem todas essas coisas que tento manter na minha rotina diária que me ajudam a não chegar ao ponto de provavelmente ter um ataque de pânico.
Pense se você tivesse comido naquela manhã, antes de ir ao Publix, aquele supermercado onde você mediu sua pressão arterial, ou se não tivesse bebido na noite anterior, ou se tivesse caminhado mais antes disso, provavelmente teria chegado ao ponto em que seu corpo teria dito, ok, sem perdas, algo realmente ruim está acontecendo aqui e eu vou acionar o alarme de pânico, o alarme de incêndio, e vou deixar o Scott saber que algo não está certo aqui e que ele precisa prestar atenção. Concordo plenamente. Também acredito que há muitos fatores sociais, especialmente após a coronavírus, com todos isolados. Isso certamente não ajudou. Eu não trabalho mais em um escritório. Se eu não me esforçar para sair e ver pessoas, estou trabalhando no meu estúdio de podcast, que agora também é meu escritório, e eu escureci as janelas porque quero a mesma iluminação toda vez que gravo algo. Ficar isolado todos os dias em casa não é saudável. Você precisa sair de vez em quando. Eu sei que muitos não acham tempo para cuidar da saúde e bem-estar na academia. Podemos discutir por que a comida nos Estados Unidos da América é tão insalubre, com todos os aditivos e lixo que são colocados nela. Acredito que a saúde nos Estados Unidos da América não está boa. Fora da coronavírus, simplesmente não é bom. Não é. Tudo é quase como preparar as pessoas para essa tempestade perfeita de isolamento por excesso de trabalho, saúde precária, física, mental. É isso que você recebe? Para mim, a cafeína te dá energia e eu ainda a consumo. Eu bebo muita cafeína. Mas tento limitar antes de ir ao ar. Não vou tomar café rapidamente antes de ir ao ar. Algumas horas antes vou parar de consumir cafeína. Nem sempre funciona dessa maneira, mas eu sou muito melhor quando não consumo cafeína, mas eu gosto. Eu gosto dessa droga. Eu gosto. Eu também gosto. Na verdade, para mim é sempre um equilíbrio e outras pessoas que têm o mesmo problema ao apresentar no ar, ou para mim apresentar no palco, ou até mesmo entrar em um podcast. Para mim, eu quero aquele desempenho cognitivo que vem com a cafeína, mas então eu não quero a ansiedade. É sempre o equilíbrio. Aqui está um pequeno truque. A L-teanina pode ajudar a equilibrar o nervosismo da cafeína se você estiver procurando por suplementos. Isso é algo que muitas pessoas tomam, que te dá um pouco de vantagem, mas tira a ansiedade pós-cafeína. Você escreveu este livro há algum tempo atrás, e então eu sei que você ficou preso com o trabalho. E esse processo do livro, o processo de escrita, o processo de pesquisa, também foi super demorado e longo. Quando você olha para trás para tudo o que colocou no livro, e mesmo no último ano ou 2 anos, qual é uma coisa que você aprendeu sobre si mesmo ou sobre ataques de pânico, ansiedade que você gostaria de ter colocado e talvez não tenha colocado? Acho que muito disso tem a ver com o autocuidado masculino. Como o que percebi é que essa jornada de 3 anos e meio é algo que eu não me permiti durante 20 anos de carreira antes disso, que é tirar um pouco de tempo para mim. Sim, porque para fazer a reportagem do livro, acabei indo para um retiro. Eu já estava no Peru fazendo uma reportagem, mas acabei tirando uma semana para mim para fazer um retiro de ayahuasca. Fiz ayahuasca, 5-meo e mescalina com um grupo. Era um tour misto, mas acabou sendo apenas caras. Basicamente, tive uma semana para me conectar com outros homens. E isso também foi uma das coisas realmente saudáveis, ter esse tipo de experiência que eu nunca me permiti ter. Porque eu sou um trabalhador, eu sou um pai, e é isso que eu faço. Eu sou um trabalhador, marido, pai. E se não for essas 3 coisas, eu não jogo golfe, eu não tenho hobbies, eu tenho amigos, mas meu foco é meu trabalho, minha família, e é isso. E, de repente, estou tirando esses anos da minha vida para passar o tempo escrevendo, para passar o tempo entrevistando, para ir a esses retiros, para fazer trabalho de respiração, para fazer ayahuasca, para fazer esses estados alterados. E isso fez parte. Foi como, fiz um retiro no Ojai Valley Inn, um dos lugares mais agradáveis do planeta. Estou tirando um tempo para mim, para trabalhar na minha própria saúde. E isso acabou sendo um dos verdadeiros benefícios secundários disso. E percebi que não fazemos isso o suficiente em termos de, sim, os caras jogam golfe, mas em termos de realmente pensar em cuidar de nós mesmos e nos nutrir. Sei que as pessoas odeiam essa palavra, mas é verdade, nos nutrindo de forma mais holística, algo que eu nunca tinha feito. E de repente me dei a oportunidade. E veja só, funcionou. Fez-me sentir muito melhor.
Acho que muitos homens em particular não percebem o quão tensos e fodidos internamente eles estão até que a merda atinge o ventilador e então eles passam por algo como o que aconteceu com você. Talvez eu já estivesse preocupado com minha saúde antes daquela ida ao Publix, com certeza. Ah, Scott, é exatamente isso. É isso, desculpe. Tipo sim, você acertou o... Vou te contar uma história que acabei de ver e que foi realmente perturbadora. Foi realmente triste, na verdade. Não verifiquei os fatos lá sobre essa história. É como uma história do Twitter, então considere isso. Contudo, se aconteceu como relatado, trata-se de uma triste história combinada com uma crise de saúde mental. Então a história foi no Reino Unido, aconteceu no dia 25, um cara que possuía uma loja de relógios de luxo foi roubado. E naquela noite ele se matou. Ele se matou depois de provavelmente ter alguns milhões de dólares em mercadorias roubadas. Então, o ponto é horrível que ele tenha sido roubado. Um roubo nunca deveria levar a um suicídio, assumindo que não houve outro. Fatores em jogo se foi apenas o fato de que dinheiro foi roubado ou valor foi roubado. O ponto é que essa situação é totalmente evitável. E isso é um extremo, mas eu acho que no dia a dia, quando as coisas dão errado na vida da maioria das pessoas, em suas carreiras, é quando elas têm crises, é quando elas descontam na esposa, é quando elas têm ataques de pânico. Este foi apenas um exemplo extremo de uma tonelada de valores roubados da loja desse cara e suicídio, mas de uma maneira muito menos extrema. Isso acontece o tempo todo com homens, arruinando carreiras e desfazendo famílias porque eles não percebem isso. Nos últimos 30 anos, eles apenas lidaram com problemas e não entenderam realmente a ansiedade e o estresse que estão se acumulando em seu corpo e quando algo dá errado, eles não conseguem lidar com isso. E isso é o que eu vejo acontecer o tempo todo. Não sei como consertar isso. Acredito que é sobre ser autoconsciente o bastante para entender que você deveria passar um tempo sozinho, independentemente se for por causa de tudo que passou devido ao ataque de pânico. Contudo, os homens também precisam se cuidar, pois muitos apenas vivem achando que estão bem. Exatamente. Não, acho que você realmente acertou em cheio. E isso leva aos exatos resultados que trabalhamos tão duro para tentar evitar. As exatas falhas que pensamos que estamos trabalhando tão duro para não ter. E é a lei das consequências não intencionais. Bem, onde as pessoas vão buscar o seu livro? Os livros podem ser encontrados em livrarias, mas também é possível se conectar com o autor através das redes sociais e site, caso deseje. O livro é Sem Tempo para Pânico. Você pode encontrá-lo em qualquer lugar que venda livros, como Scott acabou de dizer. Você pode me encontrar no Instagram e no Twitter. Eu deveria usar mais o TikTok, mas não uso. E sim, mas é Matt Gutman ABC no Twitter e Instagram Matt Gutman ABC. Perfeito, você sabe, se você fosse voltar e agora que passou pela sua carreira e teve diferentes fases na sua carreira, especialmente desde que teve uma fase pré-consciência e uma fase pós-consciência na sua vida e carreira, qual seria uma lição que você voltaria e diria para o seu eu de 20 anos? Boa pergunta. Vá com calma? É difícil, o que eu diria é vá com calma. Por outro lado, ter um motor Ford no meu traseiro é o que meu avô costumava dizer porque eu estava sempre correndo por aí. Isso também é meio que o segredo do meu sucesso, né? Eu simplesmente tinha tanta energia e seguia em frente a toda velocidade. Então eu teria me dito para desacelerar. Por outro lado, tem sido um segredo para o sucesso. Mas sim, eu teria dito, olha, existe um meio termo, certo? Você pode ser determinado, mas não suicida. E eu senti que estava prestes a fazer coisas extremamente estúpidas. E isso poderia ter me levado a problemas. E eu acho que isso era parte do que era o pânico. Era como se meu cérebro estivesse te alertando por um longo tempo que você estava preocupado com a sua saúde. Meu corpo tentava me dizer para desacelerar por um tempo, mas eu não ouvi. E eu precisava cuidar de mim de uma maneira que eu simplesmente não me permitia. Então sim, autocuidado e desaceleração é o que eu teria dito a mim mesmo, o homem de 20 anos.